Fala galera, sejam bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje vamos falar dessa loucura que está acontecendo após grandes bancos começarem a falir e toda a economia entrar em um caos, as criptomoedas começaram a subir. Mas por que será que isso está acontecendo nesse momento? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, bora lá? Será que a recessão foi cancelada e a gente está vivendo um ciclo de alta das criptomoedas novamente? Mas antes de começarmos, eu já peço para você deixar seu like aqui embaixo e se inscrever no canal, porque esse vídeo não custa literalmente nada para você. Então, abrindo aqui o site do CoinMarketCap, a gente pode ver que o Bitcoin chegou a bater 25 mil dólares e teve uma alta de 24% nos últimos 7 dias. E o Ethereum chegou a bater 1.600 dólares e teve uma alta de 17% também nos últimos 7 dias. Mas será que essas altas vão continuar? Já deixa aqui no comentário a sua opinião, que eu quero saber. Mas olhando aqui o mercado em geral, ele também teve um aumento de aproximadamente 2% de capitalização total, ou seja, muitas pessoas tiraram dinheiro de outros investimentos e jogaram para o mercado cripto, como a gente pode ver nesse gráfico aqui. Sobre a capitalização do mercado cripto, filtrando aqui nos últimos 7 dias, a gente pode ver que teve um aumento exponencial. Será que agora vai ser o bull market novamente? O que é muito legal de ver no indicador de medo e ganância das criptomoedas é que ele saiu de medo para um mercado relativamente otimista. Olha só, a última semana ele saiu de medo para neutro e parece que o ponteiro está indo para o verde. Quanto mais para o verde o ponteiro, mais otimista está o mercado. E olhando o gráfico mensal de medo e ganância, a gente pode ver que ele estava próximo de 50 pontos e com várias quebras que aconteceram no mercado. 3 grandes bancos faliram. A USDC, que é uma stablecoin, perdeu paridade com o dólar. O mercado desabou, então foi para 33 pontos, ou seja, o mercado estava com medo, mas depois de algumas notícias ele subiu para 50 pontos e está ficando otimista. Esse indicador é ótimo para a gente saber quando o preço está relativamente barato ou caro. Quando o mercado está no extremo medo, geralmente encontramos oportunidades de compras de bons ativos baratos. Já quando ele está extremamente otimista, geralmente o mercado está cada vez mais caro e talvez seja um ótimo ponto de venda, mas ele ainda está no meio termo e já estou te dando um spoiler aqui, ainda temos um espaço para subir mais. Já o indicador de medo e ganância para os mercados tradicionais, como a bolsa de valores, tesouros e etc., a gente tem uma economia relativamente com medo, porque a gente tem alguns potenciais de recessão econômica. Afinal, o Fed está lutando para vencer a inflação lá nos Estados Unidos e é para isso que eles estão tentando subir a taxa de juros para tentar conter essa inflação. Só que eles ainda não tiveram muito sucesso, foi exatamente o que aconteceu por conta de algumas falas do Federal Reserve de aumento da taxa de juros que vários bancos quebraram em sequência. Mas beleza, agora a gente viu uma coisa. Parece um pouco contraditório o mercado cripto subir nesse momento, com os bancos quebrando, crise econômica chegando e a inflação dos Estados Unidos. Então por que será que as criptos estão subindo agora? Para você entender essa alta das criptomoedas, a gente precisa compreender o cenário que nós encontramos agora. E tudo começa, obviamente, nos Estados Unidos, com a rápida subida da taxa de juros para controlar a inflação. Porque caso você ainda não saiba, a taxa de juros funciona como um mecanismo do governo americano para controlar a inflação. Então, quando ele eleva a taxa de juros, ele acaba esfriando a economia e tornando o acesso ao crédito mais caro. Isso reduz as compras e o aumento do preço de serviços e produtos acabam sendo freados. Ao final, as pessoas não estão comprando tanto quanto antes. Vamos imaginar que você fosse dono de um negócio e digamos que você tem um produto diferenciado, está tendo uma alta demanda de cliente, muitas pessoas querendo comprar o seu produto, você obviamente vai subir o preço desse produto e essa alta da inflação. Mas quando as pessoas param de comprar o seu produto porque elas acharam outro interessante ou elas acabam perdendo o emprego, você é obrigado a baixar o seu custo para tornar mais competitivo novamente. E essa é uma desinflação, quando os preços não só pararam de subir, mas eles começam a cair. Mas como vocês já viram nessa semana, subir as taxas de juros não é tão simples assim, porque existem várias questões envolvidas com isso, porque quando você aumenta os juros, o endividamento também fica maior. Então, pessoas que financiaram seu carro, as casas, acabam tendo uma dívida muito maior do que planejado anteriormente. Isso vale para as empresas que se endividaram também. Para você entender como o 16º maior banco dos Estados Unidos faliu, tudo acontece porque os clientes dos bancos costumam deixar o seu dinheiro emprestado para o banco e o banco basicamente pega esse dinheiro e empresta para outras instituições. Isso é chamado de reservas fracionárias. O banco basicamente pega o dinheiro dos clientes e empresta mais dinheiro do que ele possui em caixa. Afinal, é quase impossível que todos os clientes saquem o seu dinheiro de uma vez só, a não ser, claro, que ocorra uma corrida bancária, que foi exatamente o que aconteceu na quinta-feira passada com o Silicon Valley Bank. E como esse era um banco do Vale do Silício que tinha como cliente várias startups nos últimos anos, ele chegou a receber quase 130 bilhões de dólares. Só que na época a taxa de juros estava extremamente baixa e ele não tinha muitas opções para investir o seu dinheiro. Então a grande solução encontrada por esse banco foi emprestar o dinheiro para o governo, mas só que para prazos mais longos, para ter retornos mais altos do que emprestando para o governo a prazos mais curtos. Só que essa decisão foi o que acabou com o banco. Isso porque, com os juros mais altos, a remuneração que o banco tinha que dar aos clientes também tinha que subir. Só que o dinheiro dos clientes que depositaram no passado
passado, quando a taxa de juros ainda estava baixa, já estavam presos naqueles investimentos de empréstimo que demorariam mais de uma década para retornar, que agora, com as taxas de juros mais altas, estava dando retornos muito mais baixos do que teria em qualquer outro investimento atualmente. O banco poderia executar esses investimentos e tomar prejuízo, afinal, ninguém mais queria colocar dinheiro em uma aplicação que renderia menos que 1% ao ano. Então, como a gente viu, conforme o tempo passou, os juros não caíram, na verdade eles ainda vão subir mais, o Silicon Valley Bank não teve nenhuma outra opção a não ser assumir o prejuízo de mais de 2 bilhões de dólares. E sem nenhum sinal claro disso, os clientes cogitaram que o banco poderia quebrar e eles preferiram ir lá e sacar o seu dinheiro por precaução. E como ninguém queria ser o último da fila, todo mundo correu para fazer isso ao mesmo tempo e por isso, em um único dia foram sacados mais de 42 bilhões de dólares do banco. E como todos os bancos emprestam mais dinheiro do que ele tem guardado, não demorou muito para o banco quebrar. Foi exatamente assim que outros dois grandes bancos quebraram também. Como a situação ficou fora de controle, podendo quebrar mais bancos lá nos Estados Unidos, Joe Biden e o presidente do Federal Reserve tiveram que atuar durante o final de semana. Por isso, o Banco Central, nessa semana, divulgou que todo mundo que tinha dinheiro no SVB vai ser reembolsado em sua totalidade. Por conta de toda essa fragilidade do sistema financeiro, veio um plano de salvação do Federal Reserve, que agora eles estão dispostos a honrar as insolvências que esses bancos apresentam e também em salvar os próximos que podem quebrar. E essa notícia foi suficiente para reverter toda a narrativa do mercado em que dias atrás as pessoas estavam esperando a forte subida da taxa de juros e mais empresas quebrando pela frente. Porém, com o novo plano do Fed, o mercado reverteu totalmente, agora a narrativa mudou e o Federal Reserve tem duas opções: continuar aumentando a taxa de juros de maneira mais forte até a inflação ser controlada. Porém, ter esse risco de quebrar o sistema financeiro e mais empresas irem à falência, contaminando toda a economia, ou a segunda opção é o Fed diminuir a velocidade da subida de juros e aliviar o sistema financeiro. Só que sabemos que isso vai deixar a inflação descontrolada. Porém, além disso, pode começar a haver injeção de dólares na economia novamente. Isso vai estimular ainda mais a inflação, agravando ainda mais o problema. Mas o que a gente pode esperar da próxima reunião do Fed é um aumento de 0,25 na taxa de juros, e é um número muito abaixo do esperado alguns dias atrás, que era de 0,5 ou 0,75. Então, dos fatores que pode estar impactando nas criptomoedas agora de maneira positiva é seu sistema descentralizado, que ao longo da história já vimos inúmeros grandes bancos falindo. A crise financeira de 2008 foi um grande exemplo disso, e essa quebradeira de bancos pode impulsionar o Bitcoin e outras criptomoedas. Isso porque, os tempos de crise financeira, muitas pessoas perdem a confiança no sistema bancário tradicional e buscam alternativas mais seguras e confiáveis para guardar o seu dinheiro. Outro ponto importante é que, com as quedas dos bancos, muitas pessoas ficam sem acesso aos serviços bancários, como empréstimos e cartão de crédito. E nesse sentido, o Bitcoin e outras criptomoedas podem se tornar uma alternativa viável para essas pessoas, já que são descentralizadas e não dependem de um intermediário para realizar as transações. E além disso, o Bitcoin oferece mais transparência e segurança do que o sistema bancário tradicional. Afinal, todas as transações são registradas em uma blockchain, que é uma espécie de livro-razão digital, e é praticamente impossível hackear essas informações. Esse plano de resgate do Federal Reserve vai ajudar a adiar a recessão ao invés de acabar com ela, porque nos Estados Unidos, como a gente viu, eles ainda enfrentam um grande problema com a inflação, como foi divulgado nos resultados. Lembre-se de não cair nessa armadilha de um falso bull market, porque se você entrar agora, no momento da alta das criptomoedas, poderá sofrer uma grande desvalorização do seu patrimônio quando essa depressão chegar de verdade. Por isso, você tem que acumular caixa, mas também ter uma pequena exposição a criptomoedas. Então, continue focado no seu trabalho, poupando um pouco do seu salário e criando essa reserva de oportunidade para quando chegar aquele momento do fundo do poço, onde ninguém está acreditando mais em criptomoeda, você vai poder pegar esse dinheiro e comprar de alguém que está vendendo de forma desesperada. Por hoje é isso. Valeu e até a próxima.